Pensa só, fé e razão, religião e ciência. Parece que nasceram para brigar, né? Mas no século XIX, um pensador chamado Eliphas Levi olhou para isso e discordou, e muito. Na sua grande obra, Dogma e Ritual da Alta Magia, ele propôs um jeito de unir tudo isso. Vamos entender como? Para Levi, essa briga toda entre ciência e religião não era uma guerra com um vencedor, mas sim um grande mal-entendido que precisava ser resolvido. A grande sacada dele, logo no comecinho do livro, foi propor uma síntese radical para juntar esses dois mundos. O ponto de partida para toda a filosofia do Levi é uma meta que, vamos combinar, para muita gente pareceria impossível, reconciliar os grandes opostos da vida. E onde ele foi buscar inspiração para isso? Olha que curioso, em um dogma católico. Ele observou o seguinte: se a teologia conseguia unir duas naturezas tão opostas, a divina e a humana, em uma única figura, então essa mesma harmonia devia ser possível em todo o resto. Para Levi, isso era a prova de que dava certo. Então, para Levi, não se tratava de uma batalha em que um lado tinha que ganhar, de jeito nenhum. Eram forças que, quando a gente entende direito, criam um equilíbrio perfeito, poderoso. Era a união e não a destruição de um pelo outro que gerava a verdadeira harmonia. Tá, mas como é que esse equilíbrio funciona na prática? É por acaso? Não. Levi diz que tudo isso é governado por um princípio fundamental que ele chamou de lei universal. Essa era a grande teoria do Levi, um único princípio que ele acreditava que podia reformar todo o conhecimento humano, da ciência à filosofia. E para explicar isso, ele usa uma analogia genial da ciência. Pensa um pouco nos planetas. Tem a força centrípeta puxando para dentro e a centrífuga empurrando para fora. São duas forças opostas, certo? Mas é justamente essa briga entre elas que mantém os planetas numa órbita perfeita. Para ele, o mesmo valia para a fé e para a razão. Só que para o Levi, essa lei universal não era só uma teoria abstrata para ficar no papel. Entender e aplicar essa lei era a chave para destravar um potencial humano assim extraordinário. O poder do mago. Quem consegue dominar essa lei, Levi chama de iniciado ou mago. E olha, esquece aquela imagem de feiticeiro de conto de fadas, tá? Aqui a gente está falando de um ser humano aperfeiçoado, que alcançou um estado de equilíbrio e poder que é difícil até de imaginar. As capacidades de escrita são praticamente sobre-humanas. É ter um domínio total sobre o mundo interno e o mundo externo. E tudo isso como resultado direto de harmonizar aquelas forças opostas dentro de si. Essa visão toda representa o resultado final de reconciliar fé e razão dentro de uma só pessoa. É a humanidade atingindo seu potencial máximo, quase divino. Agora, o que é realmente interessante é que Levi não coloca todo esse poder como um dom, um presente que se ganha. Não, é o resultado de seguir um caminho bem específico. Um caminho de 4 partes. E esse ponto aqui é crucial. Esse poder não é um presente dos céus nem um talento de nascença. Levi insiste que é algo a ser conquistado. Ele mostra que existe uma estrutura clara para quem quer chegar nesse nível de iluminação. E a principal ferramenta nessa jornada é a própria vontade. Então, o ponto central é que esses 4 verbos, saber, ousar, querer e calar, são os pilares do trabalho mágico. São, na verdade, uma fórmula para a transformação pessoal. Então, olha só o percurso. De um mundo em conflito para uma lei universal de equilíbrio. Dessa lei para um ser humano aperfeiçoado. E, finalmente, um caminho de 4 passos para chegar lá. Basicamente, esse é o coração da introdução de Levi à alta magia. É impressionante pensar que essa estrutura criada lá no século XIX continua super relevante. No nosso mundo que também é tão polarizado e cheio de opostos, fica a pergunta: qual desses 4 verbos, saber, ousar, querer ou calar, é o mais necessário para a nossa própria busca por equilíbrio e sabedoria nos dias de hoje?